Se você chegou aqui procurando uma solução para o seu disco de freio, está aqui a resposta. Você chegou ao seu destino. Vamos lá, senhores. Disco flutuante. Primeiro, para você saber a solução, você tem que entender como é que funciona esse disco nas nossas motos, tá? Então eu vou tentar passar primeiro o que é isso, para depois tentar ver uma solução com vocês. Esse problema aqui, que aflige todo mundo. O que é essa tecnologia desse freio? Esse disco, na verdade, ele foi baseado em alta tecnologia. Motos de grande porte, todos eles usam isso. O tempo de frenagem nosso, ele tem que ser muito rápido, ele tem que parar rápido. Então, por isso esse disco faz esse sentido. Esse freio chama flutuante por quê? Nas motos de pequeno porte, ele tem a pinça dele seria flutuante e o disco fixo. Então, quer dizer, a pinça se adequa ao disco de freio. Toda vez que você mexe a moto, você sente alguma coisa, esse disco vai fazer o quê? A pinça nossa é fixa, então ela vai dar uma frenagem muito, na hora que ela alicatar ali, que ela morder, ele vai dar uma frenagem muito mais rápida, ao contrário das motos de pequeno porte, porque o disco vai ficar fazendo assim e as pinças vão se afastando, então vai dar aquele freio bambo. Nos nossos não, o disco nosso é que a pinça que se adequa ao disco. Então, se a nossa moto mexer, ele tem essa vibração justamente por causa disso. É lógico, senhores, existe um desgaste desse disco. Uma moto, por exemplo, 2012, uma moto mais antiga, uma moto que tem um uso muito excessivo, ele vai dar esse problema de frente, tá? Aí é porque nós, brasileiros, não temos o costume só de trocar pastilha, e a gente nunca troca o freio. Você vê essas ranhuras que tem aqui, são tipos de pastilha que você coloca. Por exemplo, se você coloca uma pastilha de nitrato de alumínio, o nitrato de alumínio vai gastando, vai criando borras no disco e vai fazendo borras aqui, ó. Então isso vai fazer com que o disco fique fazendo assim. Se você coloca uma pastilha mais puxada para ferro, o que vai acontecer? Ela vai fazer essas ranhuras. Você vê que tem uma aqui, ó, aqui ela pegou, aqui ela não pegou, então ela forma essas ranhuras no seu disco. Então o que acontece? Em motos de alta velocidade, para você ter uma ideia, eu tenho visto vídeos nos Estados Unidos que o pessoal acha ruim porque isso aqui está travando, o arbite está preso. Então o pessoal perde um tempo, vem, lubrifica aqui, ó, tá? Gente, pelo amor de Deus, não vá pegar esse disco, levar na oficina do Tião e pedir o cara para prensar. Você vai morrer, o seu filho da mãe. O mecânico que chega e manda você prensar um disco dele, corre desse cara, que esse cara não é mecânico. Para você ter uma ideia, olha esse vídeo aqui de como é preso isso. Você está vendo ali? Esse botão, ele pega só no disco, ele pega rentezinho. Ali, aqui atrás, aqui, você tem uma presilha e tem uma capinha que você encapa ele e tem uma presilha. Se você pressionar aquele disco numa prensa, igual está no vídeo que eu mostrei aqui, ele vai, essa capinha, essa argoelinha de pressão, pode sair ali e saltar, arriscar esse disco, saltar dentro da sua roda aqui, e olha, filho, o tombo vai ser muito, mas muito feio, porque se essa porra travar aqui dentro aqui, você está ferrado. Então, gente, esse troço ele não tem ligação aqui não, é só esses arrebites aqui que prendem o disco, porque isso aqui é só isso aqui que não deixa ele para o lado e não deixa ele sair da roda. Se tiver muito folgado, pô, troca o disco, cara. O brasileiro ele não tem costume de vir e trocar o disco. Isso aqui é de suma importância. Isso aqui é uma tecnologia chamada Ice Tech, a troca de calor. Um disco de freio desse aqui, numa moto grande dessa, usando moderadamente, não estou falando isso você agressivamente, apertando freio, parando, apertando, fazendo track day, não, tá? Isso aí vem dos track days, tá? Eu já vi pilotos de track day que eles deixam isso aqui o mais bom possível. Eu já vi um cara de 14 segundos, ele ganha de 17 segundos, ele ganha 14 segundos
porque ele bambeou o rodo dele e a moto andou mais livre ali. Então o que acontece? Esse disco ele esquenta mais 3.500 graus, como eu já falei. O silicone não vai funcionar. Tá? Isso aqui é como se fosse um dissipador de calor. Se você tivesse um disco rígido aqui, esse calor ia passar para cá e esquentar a graxa do seu rolamento. Você ia ver. Por que os rolamentos da BMW duram tanto? Justamente por causa disso aqui. Porque se não tivesse esse dissipador de calor, os alumínios aqui eles estão aqui só para dissipar o calor e não deixar passar para cá. Então você vê como é que é a tecnologia. Fora isso que eu já falei com vocês. Então o que acontece? Quando você prensa esse disco, olha como é que funciona isso aqui, olha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles são 3 arrebites, cara. O que você faz? Você vem ali, pressiona esse troço ali, essa roelinha que prendeu ali, ela sai dali, o outro arrebite vai saltar. Continuamente, porque ele vai ficar preso ali só na hora, porque você forçou ele ali, mas ele está a ponto de explodir ali dentro. Esse negócio vai saltar, cara. Então, assim, não tem solução, é isso aí. Você pode colocar um disco rígido, igual eu já vi no Mercado Livre, o cara vendeu um disco da frente rígido, sem os arrebites. Mas o que acontece? Você está comprometendo você, porque o que vai acontecer? Você está com um disco rígido e uma pinça rígida. Aí eu já aconselho você botar uma pinça de CG também, para o negócio funcionar, entendeu? Porque ficar o disco rígido e a pinça rígida, você coloca uma pinça de CG flutuante aqui, faz uma gambiarra ali, tem muita gente aí que gosta de fazer igual prensar o disco. Então já que você vai fazer uma cagada, você vai prensar o freio, você já pede o seu mecânico para tampar esse buraco também, ó, meter uma solda aqui, tampar isso, já que você vai fazer cagada, você faz uma cagada só. Você vai tirar a ação do disco, vai fazer ele esquentar. Então já que é para fazer a merda, eu já mando o cara soltar essa porra aqui para ele ficar liso. Porque ele não tem mais ventilação, ele não tem mais barulho, ele não tem mais problema nenhum para você. Até acontecer. E faz isso. Aí, porque se você botar um disco rígido ali, o que vai acontecer? Esse disco, quando você for mexer na roda, ele vai esbarrar na pastilha, ele vai chegar a uma temperatura ali que ele vai ficar vermelho. Essa porra esquenta tanto. Você sabe para que serve esse buraco aqui? É justamente para isso. Que aqui é a ventilação do disco. Juntou com esse arrebite, ele vai fazer o ice tecnológico, que é ele esquenta e esse arrebite resfria. Tanto é que a hora que você estiver andando de moto, um tempinho, coloca o dedo aqui. Ou melhor, coloca a língua do mecânico que pediu você para apertar essa porra na prensa. e ele pode trincar, tá? Ele pode expandir tanto que ele vai saltar no disco ali ou vai saltar em pedaço. Não sei onde vai bater um pedaço desse em você. Então o que acontece? É mais ou menos isso, disco de freio. Eu tenho esse vídeo aí, tá vendo? Os caras limpando. Quando o disco está muito preso, os caras vão limpar. Você vai fazer esse negócio da CG, você já faz logo essa gambiarra aqui, ó. Então, galera, repassar um conhecimento para vocês aí. Se você tem alguma moto que tem disco, as importadas, moto street, até tem algumas que tem esse rebite aqui, ó, que abre folga. Tá vendo alguns vídeos no YouTube, o pessoal usa uma prensa hidráulica. Como eu não tinha acesso a uma prensa hidráulica, por coincidência, a gente trabalha com caminhão, né? Então eu peguei um macaco, você não precisa ter um caminhão, só precisa emprestar um macaco de alguém. E eu, por coincidência, também calcei no caminhão, né? Porque tava dando certo. Calcei aqui, ó, coloquei um pino de ferro direto no rebite lá. E simples. Macaqueei. Mas isso aí é praticamente o que você vai fazer na prensa. Então você entendeu, né? Eu tava vendo vídeos aí que o cara trocou os arrebites. Ele continuou flutuante. Outra, o pessoal fica reclamando que isso aqui é um barulho insuportável. Esse troço não faz barulho para você ver. Entendeu? Você nem sente o barulho disso aqui. Possa ser uma outra coisa na sua moto que esteja bamba aqui. Por exemplo, um dia tem uma capinha da ventoinha ali do radiador, ela é um inferno, meu. Eu não consegui encaixar, até para levar lá no mecânico ele encaixar. Possa ser isso, tá? Por quê?
você está andando, o barulho ele vai dissipar para lá, ele não vai subir na sua cabeça lá. É lógico. Agora, por que a roda de trás, o disco é rígido? Porque a roda de trás ela não sofre tanto atrito na frenagem. Quando você freia o freio da frente, ele está todo o peso na roda da frente. Você já percebeu que quando você está numa velocidade de 40, 50, 40 km por hora e você aperta o freio de trás e ele fica fazendo, parecendo que você está com mal de Parkinson, fazendo assim? Isso é porque o disco é rígido. Então, se você conseguir, tá? Botar um disco rígido aqui dentro, ele vai fazer a mesma coisa. Na hora que você apertar o carro ali, ele vai ficar fazendo isso aqui, você não vai conseguir frear. O ABS, sabe como é que funciona o ABS? O ABS funciona o seguinte: não é você que freia, você ali catou ali. Aí o óleo vai na pressão do ABS, o motorzinho vai e empurra aqui. Aí ele, para não travar a roda, ele fala assim: eu acho que o perigo já passou. Se você tiver com a mão ali catada, ele fala assim: opa, pera aí, ele ainda está precisando do freio, então eu vou jogar mais força ali. Aí ele vai fazer esse sistema. Se você botar o sistema aqui, o freio, o disco rígido, o que vai acontecer? Na hora que você encatar ali, o ABS vai falar assim: pô, ele pediu de novo. Aí na hora que ele mandar com força ali, a roda da frente vai sair. Então é como eu te falei, o barulho não é o barulho do freio. O cara acha que é. Por quê? O barulho do freio, você está numa moto dessa, o barulho vai para baixo. É lógico, em pouca velocidade ele vai fazer um pouco disso. Aí Vinícius: ah, mas o meu está muito bom. Você tem que trocar o disco, cara. É mais uma das trolladas que eu falei, que a BMW precisa de corrente boa, transmissão boa, precisa de pneu novo e um óleo de boa qualidade. Descobri mais um. Não tem onde fugir. E vai continuar batendo do mesmo jeito. O barulho que talvez você esteja escutando ali seria o barulho da corrente. A corrente está lá do outro lado, eu não vou mexer não, seria esse barulho aqui. O que acontece aqui, galera? Esse aqui é ouro. A balança dela é ouro. Ela se junta no quadro aqui, e também é ouro. E aqui dentro tem um buraco ali do quadro. Então sim, aí eu acredito que esse buraco venha sair aqui e com o vento ele venha em cima de você. Possa ser isso. Possa ser que você esteja com uma coroa, uma relação mal apertada. Então tem várias coisas. Agora, eu não acredito que seja um disco de freio, não. Às vezes o cara também está reclamando do disco de freio, mas quanto tempo você não leva sua moto com um mecânico para fazer a coisa mais cara que tem aqui? O óleo da canela da sua moto. Porque se seu óleo estiver velho também, ela vai socar ali uma britadeira. Aí, filho, não tem jeito. Tem um retrovisor para fazer barulho. Então, assim, é uma série de coisas, entendeu, pessoal? Agora, pelo amor de Deus, se o seu mecânico falar que vai mandar apertar essa desgraça aqui, você corre desse cara. E não adianta você que é mecânico vir falar comigo que tem solução. Não, que tem solução é porra nenhuma. Tu vai matar a porra do seu cliente ali. Não vem com esse negócio de mimimi que eu apertei. Você apertou. Seu anjo da guarda cuida muito bem de você. Porque o dia que saltar, aí você não vai estar aqui mesmo para contar a história, entendeu? Eu expliquei da forma correta como funciona e como que é. Se você quiser ir lá apertar essa porra, igual vai aparecer o pessoal aí falando: ah, eu apertei, parou o barulho. Parou o barulho. Mas daqui um dia vai parar o seu coração, porque você vai precisar dessa merda e ele vai quebrar e vai te fuder. Entendeu? A polera. Então, pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Vai lá, enfia a mão no bolso, troca pelo menos os arrebitos. Você não tem dinheiro para comprar um disco dessa porra, é caro pra caramba, tá? Então você tem várias marcas, você tem EPC, você tem o Brembo, que é o nosso aqui, que esse freio nosso eu acho que é Brembo. Troca o disco. Não tem dinheiro para trocar o disco? Você vê, o brasileiro ele não tem nem tanto costume de não trocar. Ele acha que ele tem que trocar só a pastilha do disco dele e vai virar pro resto da vida. A moto vai acabar, o disco vai ficar ali. Que nem os arrebites não tem para vender. Os gringos, por exemplo, eu tenho visto muito vídeo de
gringo. Os gringos, por exemplo, trocam esse rebite. O freio ele tem que ter uma espessura de 6 a 7 milímetros. Tem gente que está rodando com o freio aí a 1 milímetro e não está nem aí, está rodando e quer que a moto pare de fazer barulho. Então é mais ou menos isso. A pastilha, os arrebites, eu não sei se você vai conseguir achar aqui no mercado brasileiro. Se achar, bem. Se não achar, você vai ter que pedir no eBay ou então no AliExpress, tá? É um freio de 300 milímetros da Brembo. Você vai procurar a pastilha, os arrebites para esse tipo de freio, tá? Se não conseguir encontrar, eu te recomendo você trocar. Essa moto aqui, ó, ela está com pouco quilometragem, ó. E eu quero mais que ele bambeie mesmo. Quanto mais bambo para mim, melhor. E a roda vai rodar muito melhor. É igual eu falei para vocês, em piloto quando isso aqui está acontecendo nos Estados Unidos, os caras vão aqui, puxa isso aqui, vão lubrificar. Como eu te falei, eu não sei se isso é correto. Então assim, vai aí a dica, tá, do disco de freio. Eu pesquisei muito, corri muito atrás disso, briguei muito com o meu mecânico, briguei muito com o meu mecânico. E ele, uma vez, ele falou assim: Vinícius, se quiser eu tiro o disco de freio, mas eu não vou fazer isso na sua moto não. Esse cara é mecânico. Aí ele me explicou. E tem outra coisa também, tá? Quando você aperta isso na prensa, igual esse cara está fazendo aqui, ó, entendeu? É fácil, não precisa nem da prensa, você pode fazer igual esse cara aqui, ó. Quando você aperta isso na prensa, você não vai conseguir apertar isso por igual. Então, possa ser que seu disco fique desalinhado. Aí, a hora que você apertar o freio ali, ele vai ficar igual um molde Parkinson. E o seu ABS vai ficar doidinho. Ele não vai saber se ele vai frear, se ele vai. Então, quer dizer, ele pode frear na hora que você precisar, mas ele pode também falar assim: não vou frear, não. Ele está pedindo para mim não frear, porque ele soltou a mão. Então é mais ou menos assim, galera. Não tem como fazer. Ou então você troca de moto. Como eu digo, vai andar com os tiozinhos da área. Vai andar com os tiozinhos surdos da área. Mete um jaquetão de couro preto, cheio de caveira, entendeu? Eu sou apaixonado em rock, mete um rock lá nas caixinhas de som e vai lá curtir a vida com os tiozinhos da área. E você vai se matar. Um abraço para vocês, desculpa a brincadeira aí. E gente, olha, quem está falando que apertou o disco, que fez isso, não faça isso não, faça isso não, tá? Isso aí é uma solução que você vai dar provisória. Isso aí você está botando a sua vida em risco. O disco foi projetado para isso mesmo, ele tem que ter essa folga, como eu expliquei no vídeo aí. Então eu até chamei a atenção ali, eu quero que vocês não fiquem. Quem fez isso, cara, arrume um jeito de consertar isso o mais rápido possível, porque isso vai te dar problema, tá? Vai te dar problema e vai te dar problema sério, seríssimo, tá? A sua vida está em risco ali. Isso aqui não é uma Honda Bis não, cara. Se você meter a mão nesse trem aí, ele vai... Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Gente, escreve aí, eu estou sempre lançando vídeo, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer o próximo vídeo, mas eu vim com mais uma polêmica aí. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Bons rolés aí.